Estão muito agitados hoje, hein? Hoje está parecendo volta às aulas na época do ensino fundamental e médio. Pessoal agitado, conversando, a esposa conversando, aqui na primeira fileira, só na exposição, né? Mas antes de a gente começar, então, vamos orar para Deus nos direcionar nesse momento. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos um dia separado para adorar aquele que nos criou, aquele que nos salvou. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, pelo privilégio de, reunidos como igreja, aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra e sermos conformados, transformados à imagem do seu filho. Seja conosco nesse momento para que possamos aprender mais da beleza da tua criação e para que em tudo o seu nome seja glorificado. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá. Hoje vai ser a última aula sobre criação. Tratei tudo sobre criação? Não. Tem um monte de coisa que vai ficar de fora? Vai. E aí depois, num outro momento, a gente volta. Eu trouxe aqui dentro do capítulo da Confissão de Fé de Westminster da criação, eu trouxe alguns itens que eu considero muito importantes para aquilo que a gente tem pensado como igreja. Eu creio que é importante nós entendermos aí a questão da autoria de Gênesis, a literalidade do relato de Gênesis, a gente ter passado pela questão dos dias da criação, a gente ter entendido a maneira como a nossa interpretação bíblica pode ser afetada por coisas que não são condizentes com a própria palavra de Deus, ou como se a gente não estiver atento, coisas externas à fé, coisas externas àquilo que Deus revelou, vão influenciar a maneira como a gente pensa. Isso não contribui para a nossa fé e não é isso que Deus tem como a intenção para nós. Então, creio que foi importante nós passarmos por isso. E hoje a gente vai falar do ápice da criação. Hoje a gente vai falar da criação do ser humano. Antes de eu entrar nisso, vai ser uma aula, já vou avisar de antecedente, vai ser uma aula mais chata. Por quê? Porque eu vou trazer citações maiores, citações mais complexas do que eu trouxe até agora. Então vou usar um camarada aí que bastante admirado no meio da teologia reformada, o Herman Bavinck, e naturalmente como holandês, o pensamento dele é sempre bom, mas sempre difícil de entender. Eu não sei o que acontece na Holanda, mas a gente tem excelentes teólogos que nasceram lá e viveram lá, mas assim, eu diria que as principais referências no meio reformado, mais recente, né? Tudo nasceu na Holanda. Só que aí eu não sei o que acontece na Holanda, que além dele ser bom, eles não sabem escrever direito. Aí escreve de um jeito tão difícil que a gente fica pelejando e tentando entender esses caras, né? E aí eu vou falar então sobre a imagem de Deus, o que isso significa, o que isso não significa. Não vou conseguir ser exaustivo nesse assunto. É algo que dentro da teologia reformada e dentro da teologia tem sido discutido, imagina quantos anos? Milhares de anos. Mas eu creio que existem algumas coisas que são bem tranquilas de entender e pronto. Perguntas do que a gente viu até agora sobre criação, Fernando. Uma pergunta fácil, me ajuda. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, datação. Isso aí vai ser uma coisa mais científica do que o que a Bíblia fala. Se você quiser saber melhor, em detalhes que eu não tenho, você pode ouvir dois caras, Adalto Lourenço e Marcos Eberle. O que Adalto Lourenço vai dizer é que a datação de carbono 14 ela funciona para alguns tipos de matéria e ela é precisa até uma quantidade de anos. É como se ela fosse precisa até um lugar, aí a hora que chega nesse lugar é como se fosse uma bússola perto de um ímã. Ela começa a ficar assim.
E normalmente, até onde ela é precisa, é onde a gente tem a tendência de acreditar na fundação da Terra, que seria a datação da Terra jovem. Então, ela vai ser precisa até onde a gente crê que Deus de fato criou. Depois daquilo, parece que o negócio fica louco. Tanto é que eu estava ouvindo tem um senhor no Instagram, apareceu do nada lá para mim, um tiozinho de boina, e ele falando de que muitos fósseis, por exemplo, de dinossauros que foram encontrados, eu acho fóssil, né, um negócio, falar fóssil parece que encontrou o dinossauro inteiro, né, encontrou uma lasquinha do dedo mindinho do dinossauro, né, que tem ossos, né, fósseis com tecido mole lá ainda. E se tem tecido mole, um tipo de tecido relativamente vivo, se fosse os milhões de anos, já teria decomposto. Já não estaria mais lá. Né? E o que eu gosto, eu queria trabalhar com esses negócios, num certo sentido. Eles acham, sem brincadeira, um pedaço de osso desse tamanho, a hora que você vê, ele criou um esqueleto inteiro do macaco, a partir de um pedaço. Meu, e assim, a gente tem que começar a usar mais a cabeça. Né? Lá minha mãe falava assim, você tem que usar a cabeça, não é só para separar a orelha. Ela tem alguma finalidade. Gostou dessa, né? Minha mãe, sabedoria, meu. Assim, não fica com um mimimi para cima de mim. Você acha que o meu crânio vai ser igual o crânio de um cearense? Ah lá, o cearense está rindo. Não vai ser. Entendeu? O meu crânio não vai ser igual o crânio da Dani. A gente tem crânios com formato diferente, mas os caras querem enfiar um macaco no meio da história, né? Então, vou parar de viajar nessa, mas então em termos de datação, eu diria que isso. Em termos da velocidade da luz e até a luz chegar, eu diria que a gente está pondo uma limitação em Deus, no sentido, da mesma forma como se Deus precisasse do Sol para que a luz fosse emitida. O que eu quero dizer com isso? Ele já pode ter criado as estrelas, com o raio das estrelas já chegando aqui na Terra. Para mim, tranquilo isso. Para mim, eu vejo zero dificuldade nisso. Né? Então, eu diria que não vejo grandes obstáculos. A gente tem que entender que a Bíblia, ela não é um livro científico nesse sentido, ela não vai dar essas respostas, mas ela vai dar um relato de como foi. Né? E aí a gente vai fazendo a conta e, para mim, fecha, tranquilo. Mais alguma outra pergunta? Sobre criação? O Lucas gosta dessa daí, ele contou esses dias. Ou então seria o sonho da mulher, né? Tá com 30 anos com colágeno de um bebê de 1, né? Não é? As mulheres gostariam disso aí. Mas pronto. Mais alguma outra dúvida? Sim, não, talvez? Não, então tá bom. Então hoje, só para continuar na nossa brincadeirinha aí, nós vamos falar disso aqui. Né? Mas eu já antecipei, né? Então falou Deus, né? Disse Deus, façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, vamos falar sobre a criação. E aí eu trouxe esse meu amigo, eu acho ele muito estiloso. Esse é o Herman Bavinck, teólogo holandês, tido por muitos como provavelmente o melhor teólogo sistemático reformado. Mas vamos lá. Quem aqui, quando leu Gênesis, já reparou que o capítulo 1 e o 2 fala de uma mesma coisa? Tem uma hora que fala sobre o relato da criação do homem e parece que fala de maneira diferente. Já repararam isso ou não? Já. Então tá. Então a gente vai falar que o primeiro é como se fosse um relato por cima e o segundo ele dá um zoom na criação. Mas olha o que o Bavinck, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas vê como que o cara é diferenciado. Ele vai falar assim, o primeiro capítulo oferece uma história geral da criação, que é o resumão que eu falei. Então ele já fala uma história geral da criação, que tem seu objetivo e fim na humanidade. Enquanto o segundo trata especialmente da criação humana e da relação que os seres humanos mantêm com as outras criaturas. No primeiro relato, o ser humano é o fim da natureza, no segundo, ele é o começo da história.
O primeiro relato mostra como todas as criaturas preparam o advento da humanidade, e o segundo introduz o estado original, o estado humano original. No primeiro capítulo, portanto, a história da criação de todas as outras coisas, céu, terra, firmamento, etc., é contada em alguns detalhes, em uma ordem regular, mas a criação da humanidade é narrada de modo sucinto. O segundo capítulo pressupõe a criação do céu e da terra, não segue uma ordem cronológica, mas uma ordem tópica, e não diz quando os animais e as plantas foram criados, mas apenas descreve a relação que eles mantêm basicamente com seres humanos. Então existe alguma discussão se de fato o segundo capítulo é tópico ou não, se é cronológico ou não, tem essa discussão, não vou entrar nela agora, a gente não teria tempo e a gente travaria muito a nossa caminhada com a confissão de fé. Mas eu creio que o Bavinck provê aqui uma resposta adequada para que a gente, pelo menos uma forma de entender adequada, que a gente possa olhar para aqueles dois relatos e saber que eles tratam da mesma coisa de uma perspectiva diferente. Eles não estão contando exatamente a mesma coisa. Tranquilo isso? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Uma coisa interessante, né? Que ele vai falar aqui, né? O primeiro relato mostra todas as outras criaturas preparam o advento da humanidade. Lembra quando uma das citações que eu trouxe na progressividade dessa criação, como de que o homem não foi introduzido antes, ou que a terra estava sem forma e vazia porque ela não tinha condições de abrigar a humanidade? Ele corrobora com essa ideia. Então, Deus ele vai preparando a terra para que ela fosse habitável. Né? Então, tanto é que quando dizem que chegam em outros lugares, falam, a vida humana aqui não seria possível. Adivinha? Não é? E parece que faz sentido? Né? Então, nosso amigo Herman Bavinck trouxe essa ideia aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma série de versículos, tudo no capítulo 1 ali e tal, e eu quero que vocês, já estou dando as dicas para você, fique esperto, para ver se vocês percebem algum padrão ou não, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 1, 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. A terra, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais voavam a água segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o quê? Qual o padrão, pelo amor de Deus? Qual o padrão, vocês perceberam aí? Conforme a sua espécie. Parabéns, vocês estão bons para análise de texto. É isso que eu gosto. Eu gosto disso. Então tá lá, ó. Segunda espécie. Vocês conseguem entender que conforme, segundo, está na mesma linha, certo? Então vamos passar todo mundo no Enem. Vamos lá. A segunda espécie e tudo mais. Eu acabei de mostrar o padrão para vocês. Presta atenção agora, hein? Então, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Consegue ver alguma diferença? Então, por favor, vai lá, me ajuda. A minha esposa fala assim, é sério que você quer que responda isso? Eu falei, a gente está num diálogo aqui, só fala assim, sim. Dá para ver ou não? Qual que é a grande diferença? Não é conforme a sua própria espécie, mas é conforme a semelhança de Deus. E aí a gente vai falar o que essa imagem e semelhança são duas coisas diferentes ou não.
Mas a ideia é que você vê que os animais são segundo eles mesmos e nós vamos partir de um outro ponto de origem. E se nós partirmos de um outro ponto de origem, vamos lá, se o homem foi feito à imagem conforme a semelhança, porque existe uma grande discussão no mundo teológico se com a queda o homem perdeu ou não a imagem de Deus. Se ele perdeu ou não a imagem e a semelhança de Deus. Se o homem foi feito à imagem, na queda ele perde ou não perde? Por quê? Ele já tinha sido feito, mas as coisas podem mudar. Porque se existe algo que nós fomos feitos a e é essencial, se eu tiro essa essência, o que acontece? Eu mudo o que é aquele ser. E a gente vai ver que existem outros relatos na Escritura de que o homem continua sendo referido como a imagem de Deus, inclusive no Novo Testamento. Então, para nós já ficou resolvido, né? Então a diferença é essa, né? Então, fundamental a Gênese e a totalidade da Escritura é a criação da humanidade à imagem de Deus. A expressão imagem de Deus é usada unicamente com referência aos seres humanos e assim os separa das demais criaturas. Enquanto as demais criaturas, a gente já conversou sobre isso, então, sendo criada a imagem de Deus, estabelece o papel da humanidade na Terra e facilita sua comunicação com o divino. Então, assim, eu sei que vocês já me ouviram dizer isso outras vezes. Eu vou insistir nisso. Tem problema? Tem problema ter animal doméstico? Não. Qual é o problema? Na verdade, hoje em dia é melhor do que gente. Eu queria ser tratado igual uns cachorros por aí. Né? Não sou, mas eu queria. Né? Porque tem cachorro hoje em dia que o pet shop vai buscar, eu tenho que ir pro meu barbeiro. Eu queria, vou dar essa dica pro Éder, falar, vai lá me buscar e tal. Mas o ponto é que a gente precisa entender que existe uma diferença qualitativa entre nós e o restante da criação. A gente é o ápice da criação, nós somos o ápice da criação. E em sendo distintos, nós somos mais valiosos. Em sendo distintos, nós não podemos nos igualar a seres inferiores. E toda vez, já vou te avisar, toda vez que você tratar um animal doméstico, um animal qualquer, como se fosse um ser humano, você está pecando. E se você fizer, não faz perto de mim, isso me dá muita raiva. Não, por favor, joga no lixo essa expressão, mãe e pai de pet. Falou perto de mim, eu tremo, eu fico nervoso com isso. Não existe essa porcaria, gente, não existe. Vai adotar uma criança, vai fazer um filho, vai arrumar dor de cabeça lá, do jeito que Deus mandou você arrumar. Aí o cara, não, eu não quero porque filho dá trabalho. Aí compra o cachorro e não pode viajar por conta do cachorro. Gente, sério. Eu fico alterado, E parece que é brincadeira, não é sério. Eu fico muito nervoso com esse assunto. Que é uma inversão tão absurda, que a gente tem campanha protegendo animal e tem campanha para assassinar a pessoa dentro do ventre. Tá lotado de vídeo na internet e não é pegadinha. É o cara num campus de uma universidade com uma campanha para... Você assina aqui para a gente fazer um abaixo-assinado contra a extinção do mico-leão-dourado, o pássaro do bico amarelo e não sei o quê. Aí o cara assina. Aproveita e assina essa contra o... Aí eles vão usar o eufemismo, né? Que é o jeito bonito de falar uma coisa feia. Assina essa contra o aborto, aí o cara não assina. A gente vive numa sociedade que briga com a indústria e arruma confusão porque uma tartaruga morreu, nem sabe se foi esse o motivo, mas com um pedaço de canudo na narina. Enquanto eles querem a legalização e a criação de clínica para assassinato em massa de pessoas no ventre. O mundo está louco.
O mundo está louco. E a gente tem que saber que o mundo está louco e a gente não pode concordar com isso. A gente não pode, veja, a gente não pode, nem no mínimo, nem assim, mas nem parecer, nem de perto chegar perto desses caras em termos de ideia. A gente tem que ser completamente diferente. E parte disso vai ser a maneira como a gente cuida dos nossos animais. E aqui eu já falei semana passada, não é para você ficar chutando o cachorro. Né? Não precisa fazer isso aí também, né? Tem uns meninos que são mais atentados que fazem, mas não é essa a ideia. Se você vai ter, trata bem lá, mas não precisa pôr comida gourmet, não precisa ser igual em São Paulo. Morava em São Paulo, lá no Oscar Freire. Meu Deus do céu. Aí abriram uma padaria pet. Aí, putz, por exemplo, a gente não foi chamado para violência, né? Mas os instintos ficam lá, né? Tremendo e tal, né? Aí chega lá, tem cerveja para pets, chocolate para pets. Pô, sério. E aí é o mesmo tipo de pessoa que vai reclamar que tem pobreza e fome no mundo. A incoerência do discurso, a incoerência das ideias. O cara, mas a desigualdade social. Não pode nem falar o que eu penso aqui. Pega o teu dinheiro. Para de gastar no poodle, meu amigo. Vai gastar no cara que está na rua. Vai tirar o cara da rua. Cria um abrigo. Para de encher minha paciência com o teu discurso vazio. Como diria João Calvino, qualquer ser humano, só pelo fato dele ter sido feito à imagem de Deus, ele é digno de ajuda. Então, para com loucura de ideia. Não me dê motivo para eu ficar nervoso com você. Eu quero te amar, ser feliz, a gente sair para conversar, né? É igual o negócio da disciplina eclesiástica. Não dá motivo para nós ter que fazer disciplina eclesiástica. A gente quer ter sossego. Não quero ficar analisando coisa chata, né? Mas vamos lá. Mas se precisar, a gente faz. Então tá lá, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então esse comentarista coloca, de acordo com a nossa semelhança, portanto, parece ser uma glosa explicativa indicando o sentido preciso da nossa imagem. Então, resumindo o que ele está falando, é a mesma coisa. Só estou explicando que a imagem é uma semelhança. Se a semelhança é igual, é parecido. Então, vocês não são deuses. Certo? Então, é importante a gente entender isso, porque se a gente entende que a semelhança não é igualdade, a gente vem então para um negócio que é a distinção entre o Criador e a criatura. Existe uma diferença. Igual tem nossa para o resto da criação, existe uma diferença qualitativa de Deus para nós. Deus é completamente perfeito. Me fala aí, você é perto de ser perfeito? Daqui eu te falo que não. Não sei se você chegou a essa consciência aí, mas daqui eu já te falo que não. Está longe de ser perfeito, né? Então, a Caterine aí, ó, o que a Caterine está falando para nós? A humanidade é feita à imagem de Deus, e de acordo com a sua semelhança, o que significa que há algum nível de correspondência entre o original e aqueles modelados a partir dele. Então, muitas vezes vocês vão me ouvir que nós fazemos coisas análogas ao que Deus faz. Se análoga, é parecido, mas é diferente. Então, por exemplo, você acha que você consegue amar igual Deus ama? Não. Você acha que você consegue odiar igual Deus odeia? Também não. Porque Deus odeia de maneira justa, ele não peca na maneira como ele odeia. Você odeia o seu irmão, você briga com o seu irmão, fica com raiva dele, e pronto, e não resolve o problema e está tudo certo. Deus não funciona assim. Então, nós somos diferentes e, portanto, normalmente, eu vou falar, nós fazemos isso de maneira análoga, não é igual. Mas, analogamente, nós temos que amar como Deus ama. Analogamente, temos que fazer como Deus faz. Analogamente, nós somos santos como Deus é santo, por exemplo. Então, o contexto imediato sugere os meios pelos quais a humanidade reflete Deus são duplos: domínio e fecundidade. Então a gente vai ver, e a gente vai falar mais para frente aqui, que essa imagem de Deus em nós, ela tem um aspecto em que nós, então, dominamos, subjugamos a criação. E existe um outro aspecto que nós somos a imagem de Deus quando nós
reproduzimos. Então, vocês já estão cansados de saber de quando eu cheguei aqui, eu quero o Estado Islâmico Cristão. Eu quero dizer com isso, 7 filhos, 8 filhos, né? Nisso eles são bons, nós podemos copiar isso aí deles, isso eles são bons, né? Mas, vamos continuar aqui. Por designação de Deus, homem e mulher devem governar a criação e subjugar a terra em imitação ao governo e autoridade de Deus. Da mesma forma como Deus criou o primeiro casal humano, homem e mulher, devem se multiplicar e encher a terra por meio de seus próprios atos de procriação. Assim, ser feito à imagem de Deus e segundo a sua semelhança, inclui tanto funções governantes como procriadoras. Isso eu vou voltar lá no final da aula. Então a gente já vai ver agora que ser feito à imagem de Deus, existe o aspecto da nossa função dentro do mundo. Alguns teólogos vão falar que nós somos vice-regentes de Deus. Nós somos colocados por Deus para gerenciar a criação toda. É como se a gente fosse nós somos representantes de Deus na Terra, essa é a ideia. Mas mais para frente a gente volta nisso, que eu vou falar dos mandatos criacionais, né? E por fim, meu professor fala que a criação à imagem de Deus aponta para o domínio sobre a criação e para a santidade, retidão e conhecimento do homem. Então existe o nosso aspecto intelectual e relacional com Deus, que também está conectado com sermos criados à imagem de Deus. Tá certo? Tranquilo? E aí eu vou falar isso também em um dos mandatos criacionais, já vou antecipar para vocês que são 3. Espiritual, social e cultural. São esses 3 mandatos que nós vemos na criação. Então agora vamos voltar lá no nosso amigo Bavinck, chega de, né, vamos lá no nível alto, né? Então, em nossa discussão da doutrina da imagem de Deus, então devemos salientar, em harmonia com a Escritura e a confissão reformada, a ideia de que um ser humano não porta ou tem a imagem de Deus, mas é a imagem de Deus. O ser humano é filho nesse sentido, semelhança ou geração de Deus. A partir da doutrina da criação do ser humano à imagem de Deus, que essa imagem se estende à pessoa inteira, é o ser completo. Nada em um ser humano está excluído da imagem de Deus. Embora todas as criaturas exibam vestígios de Deus, somente o ser humano é. Ele inteiro essa imagem, alma e corpo, em suas faculdades e capacidades, em todas as condições e relações. Pergunta: nós temos um corpo ou nós somos um corpo, individualmente falando? E qual que é a consequência disso, conforme a tua resposta? Nós temos um corpo ou nós somos um corpo? Tá, quem tem um corpo? Quem é esse eu que tem um corpo? É a nossa alma que tem um corpo? Tá. O espírito da vida. Tá, eu vou discordar de vocês e vou falar que nós somos um corpo. Não existe natureza humana apartada de um corpo. E nós somos o quê? Humanos. Quando Cristo vem e encarna, uma das coisas que ele faz, corpo. Então nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, o corpo é importante. Se eu não tenho, mas eu sou um corpo, Deus não errou naquilo que ele me deu e na maneira como ele fez. Se eu sou um corpo, eu tenho que agir em conformidade com esse corpo. Se eu sou um corpo, e aí eu creio, a gente já tem falado sobre isso, basta você olhar no espelho, você vai ver que existem diferenças, eu tenho que agir em conformidade com aquilo que eu recebi. Então, eu tenho que me portar em conformidade com aquilo que eu sou e não aquilo que eu possuo. Porque eu sou esse corpo. Mas eu vou dizer que eu sou mais do que esse corpo, a gente vai entrar na sequência. Já falei para vocês da bendita unidade psicossomática, né? Porque se eu tenho alguma coisa, eu posso alterar alguma coisa que eu tenho, mas se eu sou alguma coisa, eu não altero aquilo que eu sou. Então, se eu sou homem, se eu nasci homem, e eu sou homem, e vai ser isso que eu vou ser o resto da minha vida,
eu sou, na verdade eu não tenho, eu sou esse corpo que Deus me deu, então, portanto, eu tenho que agir em conformidade àquilo que eu sou. Você vai ter Não, o seu corpo vai estar junto lá, na ressurreição. Que até onde eu sei, todos serão ressuscitados. E aí vai ter a união, que nunca deveria ter acontecido a separação, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre alma e corpo. Então, muitas vezes, quando a gente pensa nesse estado intermediário, que é o período entre a morte e a segunda vinda de Cristo, ainda que os nossos irmãos na fé estão melhor do que nós num sentido, eles não estão integralmente diante de Deus. Ainda existe uma falta de perfeição que só vai acontecer após a segunda vinda. Então, vamos lá. Continuar com o nosso Bavinck aqui. Isso é importante de que nós somos um corpo, que existiu uma época no pensamento grego que o corpo era uma prisão ruim que segurava a alma. Então, o sonho deles é que a gente morresse e aí a alma estava livre, né? Esses gregos. Mas vamos lá. O corpo não é uma prisão, mas uma peça de arte maravilhosa produzida pela mão do Todo-Poderoso e tão constituinte da essência da humanidade quanto a alma. Então, a essência da nossa humanidade é alma e corpo. Alma e corpo, feito para nunca ter sido separado. Por isso que a gente fala de unidade psicossomática, alma e corpo. E o pecado é tão terrível que aquilo que foi criado para não ser separado, por conta da consequência do pecado, a morte, há uma separação temporária. Então, essa é parte da consequência do pecado. Então, ele é tão integral e essencialmente parte de nossa humanidade que, embora tenha sido violentamente arrancado da alma pelo pecado, ele será unido com ela na ressurreição dos mortos. Então, o pecado tem essa consequência terrível, que é a morte. Não era para ser assim, como diria um teólogo antigo. Não era para ser assim. Era para ser diferente. Então, a imagem de Deus também se manifesta nas virtudes de conhecimento, justiça e santidade, com as quais a humanidade foi criada desde o princípio. E olha a coisa importante. O ser humano não foi criado como um ser neutro, com capacidades e potencialidades moralmente indiferentes, mas foi feito imediatamente maduro, física e eticamente, com conhecimento na mente, justiça na vontade e santidade no coração. Por que isso é importante? Por que o homem não ter sido criado moralmente neutro? Ele foi criado com uma moralidade ajustada, com capacidades e potencialidades. Por que isso é importante? Quem falou isso aí? Damião. É isso? E isso vai nos mostrar, por exemplo, que Adão tinha opção real de não pecar. Que Adão tinha opção, ele foi criado com uma moralidade, uma ética, e ele sim, com o livre-arbítrio, tinha a opção de não pecar. A confusão que ele arrumou para nós. E uma outra coisa importante, se o homem não foi criado como um ser neutro, não creia no falso discurso existente na nossa época da neutralidade. Da neutralidade. Farei uma análise imparcial. Mentira. Qualquer análise que você faça, está os seus pressupostos incluídos. Qualquer análise que você faça, você não consegue separar a tua análise daquilo que você crê. E se você fazer uma análise, já está incluso o juízo de valor. Não existe neutralidade. É mais um sofisma, né? É igual foto do Instagram, o sofisma. É mais uma mentira fantasiada de verdade. Né? Você vê a foto do Instagram, você não encontra a pessoa nunca mais. Está lá, procura-se. Aí você vai na rede social, mas não vai achar. Você está do lado da pessoa, você não acha. Roberto sofre desse mal nas vendas de apartamento. E vai lá e vê a pessoa na rede social, lá no WhatsApp. Ah, tá. A hora que chega assim. A senhora?
E é verdade, ele já contou que ele ficou 5, 10 minutos esperando a pessoa e ele não conseguia ver que era a mesma pessoa do WhatsApp, né? Mas Então, o que eu quero dizer com isso é de que foi ventilado na nossa época, de uma maneira muito intensa, de que existe uma neutralidade nas coisas que são feitas. Existe uma neutralidade nas políticas públicas, existe uma neutralidade no discurso do político A, do político B, do político C e do político D. Não existe. Não existe neutralidade no discurso do pastor. Eu já vou falar para você, eu sou completamente enviesado. Eu tenho um viés, está ali, Sagrada Escritura, é esse o meu viés. Eu nunca vou ser capaz de fazer uma análise imparcial. Eu sou parcial. E porque a parte do meu guia moral, a minha justiça não vai ser justiça, vai ser injustiça. Apartado das Escrituras, a minha análise vai ser sempre errada. Aqueles que clamam por justiça no nosso dia estão longe daquele que fez o que é justo. Então, portanto, eles só brigam pela injustiça. Mas isso é conversa para pregação. Já vou antecipando, dando spoiler. Pronto. Pronto. Ele foi criado lá, ó. Tudo os itens de série opcional, tudo certinho, bonitinho lá. Ele fez isso aí conosco, né? Mas depois a gente resolve com ele na eternidade, né? Mas na hora que você estava falando, eu pensei num outro negócio aqui. Ah, pronto, lembrei isso aí. É igual, pronto, você puxou o gancho filosófico que eu precisava. Apareceu um cara ao longo da história aí, da filosofia, que falou que o homem é uma tábua rasa, ele é uma página em branco. Pergunta para o Lucas e para a Júlia se o Cabeçudinho, se o César e a Helena são uma folha em branco. Os bichos pecador. Bonitinho. Amo aqueles meninos, mas é pecador, velho. A Helena direto me ignora. Eu começo a brincar com o César, ela vem. Eu falo, agora não, que eu tô brincando com o seu irmão. Aprende aí agora. Agora eu tô aqui com o meu conchavo aqui. Mas essa ideia, a outra ideia que foi criada dentro da filosofia, é de que o homem, então, ele é necessariamente, totalmente e moralmente influenciado pelas suas circunstâncias e pelo meio que ele vive. Se isso fosse verdade, não tinha como existir a igreja. Que a gente vive no mundo e a gente é diferente dele. Então não existe neutralidade, não existe alguém que nasceu na página em branco, bonitinho, sem pecado. Não existe isso aí. Aí agora vamos entrar numa resolução de um problema que aconteceu no passado, aqui uma dúvida que ficou. Se nós somos corpo e alma, ou se nós somos corpo, alma e espírito. Daria isso aqui só uma aula, só isso, daria uma aula. Vou fazer isso agora? Não. Agora eu vou falar assim, ó, é assim, vou dar uns textos, depois na conversa mais para frente, talvez, uma aula só disso. Talvez a gente faça umas 3, 4 aulas de antropologia, o que é o ser humano, enfim. Mas, o que vocês acham que a Bíblia diz? Corpo e alma ou corpo, alma e espírito? Corpo e alma? Mais alguém? Olha lá, gente, não vai para o inferno se errar, fica tranquilo. A Bíblia fala corpo, alma e espírito? Tá, o que mais? Oi? É. Alguns vão falar isso aí. Agora, eu vou dizer para vocês que a Bíblia fala mais do que isso. E normalmente o pessoal não presta atenção nisso. Porque ela fala em corpo, alma, espírito, mente e coração. Então são 5? Então vamos lá. Aqui eu já vou falar o que eu creio e o Bavinck também. Eu nem quis trazer
O Bavinck ele foi mais direto do que eu. O homem é uma unidade psicossomática. E o que eu quero dizer com isso? Psico, alma, soma. Não é que está somando não, tá? Soma é corpo em grego, né? Então, corpo e alma. Ou, como alguns teólogos vão chamar, dicotomia. Eu não gosto da expressão dicotomia, porque dicotomia pressupõe dois tomos, duas coisas apartadas. E nós somos uma coisa entrelaçada, que só o pecado, a morte trazida pelo pecado, que vai separar. Então, nós somos uma unidade psicossomática, nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito, ou corpo e homem interior, ou corpo e mente, ou corpo e coração. E aí, o que o Bavinck, vamos pôr a poesia do Bavinck aqui, ó. Alma e espírito na Escritura, como Jacob bem levantou, repetidamente ocorrem de forma paralela e intercambiável. O que é intercambiável? Tanto faz se você usa uma ou outra, num certo sentido. Ela significa a mesma coisa. Em um momento, corpo e alma constituem a natureza humana. No momento seguinte, corpo e espírito. Então você tem aqui textos que vão mostrar essa descrição. As atividades psíquicas são, por sua vez, atribuídas ao espírito e à alma. Ou seja, o mesmo tipo de coisa, ó, e a alma. A alma está abatida, o espírito está abatido. Mesma coisa. Mesma coisa. Morrer é tanto entregar a alma e entregar o espírito. Mas peraí, se nós somos três, morrer é entregar a alma ou é entregar o espírito? A Bíblia fala que é os dois. Então, se é os dois, alma e espírito, mesma coisa. Algumas vezes o espírito é chamado de mortal, outras vezes a alma. Os mortos são chamados de alma e também de espírito. Então, resumindo, a gente tem esse uso intercambiável da palavra alma e espírito, e existe, alguns vão defender isso, que conforme o uso, é um tipo de ênfase que está sendo passado. Eu vou dar um exemplo ruim agora, mas talvez dê para pegar um pouco da ideia. Quando a Aline fala para o Isaac, a sua filha, é algo diferente de quando ela fala é minha filha? É algo diferente quando ela fala nossa filha? Ou é algo diferente quando ela fala Olivia? Não. Mas ênfase é diferente. Então, quando ela fala Isaac, a sua filha, a Olivia cometeu algum pecado. Quando ela fala minha filha, é porque deu alguma coisa que ela fez muito certo. Quando ela fala a nossa filha, está precisando levar no hospital. Quando ela fala Olivia, a Olivia vai se lascar que vai tomar uma bronca. Estou certo ou errado? A mesma coisa? Mesma pessoa? ênfases diferentes. A gente tem que ter interpretação de texto para ler a Bíblia. Não dá para você ler a Bíblia sem estar antenado com essas coisas. Outra citaçãozinha pequena aqui do Bavinck, ó. E isso, eu não citei quase nada do capítulo dele lá, ó. Então, pertencendo à imagem de Deus, em segundo lugar, estão as faculdades humanas. Lembra a questão do conhecimento? Pelo que eu falei, que tinha a parte do domínio, mas tinha outra parte de conhecimento, santidade, justiça. Enquanto o espírito é o princípio e a alma é o sujeito na vida no ser humano, que ele está falando o seguinte: quando você lê o relato da criação, Deus fez do pó e soprou o espírito. Você vai falar, o espírito é o princípio. Quando ele fala que a alma é o sujeito, é que a ideia da alma do nosso homem interior agindo no resto da vida. Ele está mostrando uma ênfase na maneira como ele entende essas duas expressões. Então, o espírito como princípio da vida, o princípio ali na criação, e a alma como sendo um sujeito que vai levar o ser humano a agir. Aí que começa a complicar a nossa vida. O coração, segundo a Escritura, é um órgão da vida humana. Ele é, antes de tudo, o centro da vida física. O coração parou, o que acontece? Normalmente, se não fizer uma massagem lá, já era, né? Mas também é um sentido metafórico, a sede, a fonte de toda a vida psíquica do ser humano. De emoções e paixões, desejo e vontade, até mesmo pensamento do saber. Mas peraí. Ali não foi levado a crer que a gente pensa com o cérebro? A gente pode discutir isso outro dia, né? Mas a ideia é que a Bíblia, em vários momentos, vai colocar que a gente pensa com o coração. A gente foi levado
a pegar uma separação grega do ser humano, um entendimento grego do corpo humano, como sendo... A gente pensa com a mente é a razão e o coração é a emoção. A Bíblia discorda disso. Aí quem que vai ter razão? E aí não está falando do órgão, vocês também sabem interpretação de texto, é uma metáfora. O coração está apontando para o homem interior, que no fundo é a alma, que no fundo é o espírito. Então, com o coração, a gente sente as emoções? Sim. Mas a gente pensa. Jesus olhava para os fariseus assim, o que vocês estão arrazoando no coração dos seis aí? Ele já sabia. Então, eles estavam pensando com o coração. O coração a gente deseja. Então, o coração é o centro da vida humana. Ele é o homem interior. Então, pensamento e do saber. Por isso que a gente fala, eu sei isso de cor. O que é de cor? Coração. Então, quando você memoriza um texto e fala eu sei de cor, a expressão original é eu sei de coração. E se eu não estou enganado, bom, deixa para depois, vamos lá. Do coração procedem as fontes da vida. Essa vida que se origina no coração divide em dois canais. Por um lado, devemos distinguir a vida que abrange todas as impressões, consciências, percepções ou percepções, observações, pensamentos, conhecimentos e sabedoria, especialmente em suas formas mais elevadas. O órgão central dessa vida é a mente. Então, por exemplo, Jeremias, se eu não estou enganado, é Jeremias que vai falar do transplante cardíaco do de pedra para o de carne. Certo? O nosso coração transformado é a nossa conversão, certo? Paulo vai falar de que a nossa conversão se dá pela metanoia, pela mudança da mente. É mente ou é coração? Estão entendendo como que intercambiável é tranquilo? Então, basicamente, é homem exterior ou homem interior. É isso que nós somos. Né? Depois disso aí, a gente pode derivar para um outro dia questões éticas, a falar sobre eutanásia, falar sobre pessoas em estado vegetativo, se a gente deve ou não evangelizar pessoas em coma. Até lá vai evangelizando, porque essa é a resposta. Mas existem coisas profundas que podem partir dessa conversa. Então essa vida também se incorpora em palavras e linguagens. Por outro lado, o coração é sede das emoções, paixões, ânsias, inclinações, afeições, vontades, decisões da vontade que têm de ser dirigidas pela mente e se expressam em ação. Em todas as capacidades e atividades físicas dos seres humanos, podemos ver elementos da imagem de Deus. Tranquilo? Tranquilo, certo? Putz, nada, entenderam nada. Tá. Pelo visto, eu não vou conseguir terminar a aula hoje. O que é novidade aqui, primeira vez que isso acontece. Thales, consegue liberar o som? Solta o som, DJ, que eu vou mudar o slide aqui. Então, eu vou apresentar um vídeo para vocês. Tá legendado, mas esse vídeo é super antigo. Esse vídeo deve ter pelo menos uns 7 anos. Veja, eu duvido que isso aqui é um celular de 7 anos atrás. Sim, 7 anos no nosso tempo, em termos de informação e desenvolvimento de ideias, é muita coisa. 7 anos atrás, coisas que acontecem hoje e são consideradas normais, seriam inadmissíveis 7 anos atrás. Tá? Então, eu vou apresentar um vídeo de pelo menos 7 anos. Tá ligado, Thales? Tá? Então pronto. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? Is it possible to be wrong? We went to the University of Washington. Universidade, hein? Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go to whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize.
So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you, okay, like, yeah. Nice to meet you. By the way. Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I'd say, good for you, like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you suddenly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're white. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go on my way until you know you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. You feel 7 at heart, then so yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason you do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept. I would say, so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're. If you truly believe you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, and that's wrong to believe in it. 'Cause I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debate me or explain why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you're 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? What does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Pensamentos? Não? Não, e é mais do que anular a sua, é ignorar a realidade objetiva. Então, vejam que esse tipo de coisa que acontece no nosso tempo não é algo que é de uma hora para outra. Lá no interior vai falar que é igual o jeito de você cozinhar um sapo vivo. Você põe na água fria, põe no fogo, fogo baixo e vai deixando. São mudanças que vão entrando e aqui é cada milímetro que você vai cedendo, essa coisa vai entrando e com o tempo vai mudando. E tem uma coisa muito legal, é porque eu já assisti esse vídeo sei lá quantas vezes, que eu não me canso de ficar indignado com a burrice. Tem uma hora que a mulher fala assim, eu não vou falar que você é uma mulher chinesa de 2 metros, porque claramente você é um homem branco. Meu amigo, se claramente ele é um homem branco, por que você concordou de ele falar que ele era mulher? E ela concordou. Então você começa a ver parcialidade no uso das coisas. Você começa a ver que a agenda está escondida por trás dos argumentos.
Não, então vamos lá. Vamos ajustar essa. Eu entendi o que você está falando, mas vamos ajustar o discurso. Não existe. O que existe é uma mulher, não existe mulher biológica, existe mulher. Só existe uma categoria, a gente vai entrar nela. O que existe são pessoas precisando de ajuda, porque elas têm uma desconexão de percepção de realidade, assim, por exemplo, como o anoréxico tem. E por conta disso, ela vive uma ilusão de que ela é outra coisa. Isso é importante. Putz, não vamos nem... Assim, é porque eu preciso fechar a aula, mas teve o cara que foi lá e espancou as mulheres, e o que eu acho legal é o seguinte, veja, é um absurdo o que aconteceu com a italiana, mas o que eu acho legal nessa história toda é que as pessoas estão começando a ver o quão ridículo e absurdo são as ideias que elas estão defendendo. Então a violência masculina contra a mulher está sendo incentivada nas Olimpíadas. Depois a gente entra nessa, mas a questão toda é de que, quando a gente olha para isso, existe uma realidade objetiva que não precisa mais do que 2 neurônios para ser interpretada. Se olhar o teu corpo e saber quem você é, não precisa mais do que isso. Mas isso vem sendo trabalhado há muito tempo, né? Então, eu coloquei esse vídeo e eu falei que ele era antigo, porque eu imagino que você pouco pensava sobre esse assunto 7 anos atrás. Isso já era o jeito que a universidade nos Estados Unidos estava pensando. Veja, isso aqui é os caras que estão no mercado de trabalho hoje, meu amigo. Está entendendo a loucura? Então vamos lá. Ó. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Eu tenho muito que a gente pode extrair desse texto e não vai dar tempo. Mas o ponto todo, a gente vê que Deus, quando ele fala, vamos criar o homem, aqui na ideia de humanidade, palavra que está por trás, criou a humanidade. Como que a humanidade foi criada? Homem e mulher. Beleza? Então Deus cria a mulher para ajudar Adão, isto é, para honrar sua vocação, partilhar o seu desfruto e para respeitar a proibição da árvore. A palavra auxiliadora pressupõe que o homem tem prioridade governamental, porém ambos os sexos são mutuamente dependentes. O homem é criado primeiro com a mulher a auxiliar o homem, não vice-versa. Contudo, isso não significa superioridade ou inferioridade ontológica, ou seja, de ser. Homem não é superior à mulher, mulher não é superior ao homem. A palavra auxiliadora, usada por Deus 16 das 19 vezes que aparece no Antigo Testamento, significa a contribuição essencial da mulher, não inadequação. Aqui entra um ponto importante. A mulher não governa porque ela é inadequada, não é esse o ponto. O ponto é que ela não governa porque Deus não criou ela para governar. Não é inadequação. Ela tem uma contribuição essencial de acordo com a maneira como ela foi criada. É completamente diferente. Aqui não é superioridade e inferioridade. Já falei aqui na igreja, por conta do meu viés bíblico, eu vou cansar de fazer isso aqui, não tem espaço para feminismo e não tem espaço para machismo. Aqui a nossa busca, ainda que a gente vá cair nesses pecados, a nossa busca aqui é para viver uma feminilidade, uma masculinidade bíblica. Essa é a nossa luta aqui. Por isso que nós temos grupo de homem, tem grupo de mulher. É esse o objetivo. É ser conformado à imagem daquele, nosso Salvador. Então, quase. Mas uma coisa que quero falar para vocês aqui, a gente já conversou sobre a literalidade do relato da criação, e uma das coisas que eu trouxe na semana passada, que se eu não entender o relato como literal, eu não vou poder defender isso aqui como literal. E aí, os caras vão ceder. Eu, como entendo, porque o texto diz que é literal, é isso que Deus criou.
homem e mulher. Não tem espaço para loucura. Não tem espaço para desconexão da realidade. Não existe outro jeito. É homem e mulher. Eu não estou falando, e veja, qualquer dia eu vou dar a palestra de ideologia de gênero que eu tenho feita. Eu não estou falando que não existam pessoas que sofram genuinamente com esse problema. Uma desconexão da realidade. Porque existe quem sofre com bulimia, existe quem sofre com anorexia, existem pessoas que olham para si e se consideram mais gordas do que são, existem pessoas que olham para si e se consideram mais magras do que são. Existe, o pecado afetou a nossa percepção de realidade. Quero que vocês entendam isso. Então, existirão, infelizmente, mas são pouquíssimos casos de que existe essa desconexão real de percepção de realidade. Existe. O porquê que muitas vezes eu fico aqui mais agitado? Porque eu tenho problema com os ativistas que exploram essas pessoas. Eu tenho problema com as pessoas que abusam de crianças, enfiando na cabeça de crianças ideias que são mentirosas, provindas de Satanás. São crianças indefesas numa relação de desigualdade de poder, sendo abusadas por professores, por ativistas e por rede social, por influenciadores digitais, coisa que podia morrer, deixar de existir esse negócio. Abusando de criança, enfiando dúvida na criança enquanto ela deveria aprender as certezas. Por isso que às vezes eu fico exaltado aqui. E vou ficar. Porque esses... Estou falando que eu não amo essas pessoas? Não. Só estou falando que eu me exalto. O meu amor ele é mais rústico. Eu sou do interior de São Paulo, então é mais rústico, né? Está sendo lapidado. Mas a ideia é que essa, para mim, é um dos grandes desafios da nossa fé. É amar essas pessoas que fazem essas atrocidades. Né? E o meu inimigo, o relógio, acabou eliminando. Eu nem consegui falar muito, né? Mas queria que vocês entendessem. São dois tipos, homem e mulher. A gente é chamado a se comportar como homem e mulher. O padrão de como se comportar como homem e mulher, Sagradas Escrituras. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Os dois, em sua diversidade, através da sua união, mostram para o mundo a glória de Deus. É dentro da unidade, da unidade mais íntima, da relação mais íntima que existe entre dois seres humanos, que a beleza, parte da beleza da Trindade é mostrada para a sociedade. Qualquer dia a gente conversa mais sobre isso. Então não existe maior e menor, só de altura mesmo, mas não qualitativamente. Ambos são valiosos para Deus, porque ambos expressam e foram criados conforme essa imagem, segundo a imagem, conforme a semelhança. E que na nossa diversidade de dois, a gente expressa a glória de Deus. Tem. Não, tem diferença de filho. Isso aí é uma outra coisa que a gente falou outro dia. Porque não tem como você amar da mesma forma se são pessoas diferentes. Mas você pode amar a intensidade, mas sempre tem preferido, a gente sabe disso. Eu sempre fui o preferido da minha mãe. E minha irmã sempre foi o preferido do meu pai. Né? E eu acho que minha mãe estava certa. Brincadeira. Mas depois... Eu acredito que na aula que vem, então, talvez eu entre alguma coisa sobre homem e mulher, mas eu quero entrar nos mandatos criacionais, e daí a gente avança para o próximo capítulo da confissão de fé, se Deus quiser. Mas nós vamos falar o para quê nós fomos criados. A finalidade da nossa criação. Eu já vou dar uma semana para você ir tentando. Nós fomos criados para reproduzir. Quem é casado, já vai tentando, tá certo? Mas depois, para você não perder uma semana, né? Mas depois a gente conversa mais. Vamos
Vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela tua palavra, que é rica, profunda, que alimenta o nosso coração e nos dá entendimento para viver na realidade. Muito obrigado, pois o Senhor nos dá esse tempo em conjunto, o Senhor nos dá esse privilégio de estudarmos a tua palavra. E por isso nós somos de fato gratos. Também somos gratos, pois o Senhor tem não só alimentado a nossa alma, o Senhor também tem alimentado o nosso corpo. Somos gratos pelo pequeno almoço que teremos, somos gratos pelas mãos que fizeram, e que o Senhor continue nesse momento a ter o seu nome glorificado através da comunhão entre irmãos, e que o Senhor já esteja preparado no nosso coração, para que em breve possamos prestar um culto agradável a Ti, que glorifique o Teu nome, que a Tua palavra alimente mais uma vez a nossa alma. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.